Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Boa noite, pessoal. Saravá a todos. Estamos aqui novamente reunidos para mais um programa do Amigos do Seu Zé. Os recadinhos eu vou passar agora, o endereço para vocês mandarem as perguntas, tá? toquesdearuanda@hotmail.com e pelo Facebook da Rádio Toques de Aruanda. E agora, no site do Templo, está disponível para vocês um espaço para que vocês também possam mandar as perguntinhas, tá? Então, o site do Templo é www.luzdourada.org.br. Lá você também acompanha a agenda dos cursos ministrados pela Mãe Mônica, tá? Tem curso presencial, tem curso online, tá bem bacana. Tem um espaço de estudo também, onde vocês podem saber um pouco mais sobre as entidades, sobre os orixás. Então, assim, dá uma fuçadinha que tá bem bacana, tá bom? Vou passar a palavra para o seu Zé. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a nossa querida Lu, que a Mãe Mônica não veio. Não tem problema, aqui é assim. A gente vai fazendo à medida que o programa está acontecendo, né? Mas obrigado você, ouvinte, pela sua presença. Os últimos programas realmente foram muito bons, foram os programas comemorativos. Esse outro programa nós estaremos dedicando às respostas. Tem muita pergunta que vocês colocaram. Então, assim, você tenha paciência que todas as perguntas são respondidas, né? Fique atento aí, você que fez a pergunta, você que não fez a pergunta, que escuta o programa também, fique atento aí, porque hoje o programa tá bom, bastante resposta aí, para que a gente possa estar auxiliando vocês aí. Seu Zé, por favor, suas considerações aí.
a gente possa dar Boa início. noite, filhos. Que a força de nosso Pai Ogum, Mãe Oxum, o povo da rua, esteja no caminho de vocês. Boa noite, irmãos. Que a força de nosso divino Pai Obaluaê estejam com vocês. Obrigado. Daqui a pouco ele apaga. Que nosso Pai Oxalá, nossa Mãe Oxum, possa abençoar a vossa semana. Eu acompanho todos vocês. Todo mundo já foi? Já foi. Pergunta aqui. Vai perguntar aqui. O céu hoje tá. A pergunta é de João Paulo. A bênção do pai Zé Pilintra, Colofé, Mãe Mônica. Tenho 34 anos e tenho a honra de ser cavalo do pai Zé Pilintra. No terreiro onde sou filho, passo por muitos problemas com os irmãos, que vêm o meu pai trabalhando para ajudar as pessoas e nunca pede nada. E às vezes tentam me induzir a cobrar. Só que acho que o dom dado não se deve cobrar. O que posso fazer para mudar a cabeça dessas pessoas? Muito obrigado e axé. É João Paulo. Mas eu só não entendi quem tenta induzir ele a cobrar. São os consulentes ou se é o terreiro que ele trabalha. Mas de qualquer forma, João Paulo é assim, né? O trabalho realizado pelo seu Zé Pilintra na caridade para atender as pessoas, ele não é cobrado, né? O que você precisa ver aí a casa onde você trabalha, coisa que a gente já falou nos outros programas, é como a casa funciona fisicamente, né? A casa tem, para ela existir, ela precisa de um custo, geralmente aluguel, vela, água, luz, essas coisas que vocês têm aí, a casa precisa existir. Então, a maioria dos terreiros umbandistas, ele é subsidiado, vamos dizer assim, pelos médiuns, né? O médium paga uma mensalidade para que o terreiro exista, para que possa ser realizado um trabalho gratuito para assistência. Então, assim que funciona, né? Não sei se você estava se referindo à casa que você trabalha, ou ao você trabalhar fora da casa e alguém falar isso. Então mantenha o bom senso aí, o discernimento, para que você consiga fazer as coisas. E seu Zé, né, já que você falou que você é cavalo do seu Zé, fique tranquilo que vai dar subsídios para que você consiga continuar atendendo aí, sem ter que ficar cobrando das pessoas aí. Porque da mesma forma que eu dou subsídio pro meu cavalo aqui para que ele faça os atendimentos, faça o programa, que também não é de graça fazer o programa, o seu Zé aí vai dar subsídio aí para que você possa fazer isso aí, né? Isso aí. Não? Então tá bom, vamos para a próxima. É isso aí. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que é meio comprida. É João Daniel Ribeiro Lopes, Rio Grande do Sul. Salve Zé Pilintra, mensageiro da luz, guia e proteção. Bendito seja o Senhor do Bom Fim, bendito seja a Imaculada Conceição. Salve Zé Pilintra, protetor de todos aqueles que em nome de Jesus praticam a caridade. Peço que o Senhor me diga uma palavra amiga. Dai-nos, Zé Pilintra, o sentimento suave que se chama misericórdia. Dai-nos o bom conselho, a proteção, o apoio, a luminosidade espiritual de que estamos carecendo para que possamos transmitir a todos. Pois o amor e a misericórdia que lhe devemos, por amor, sem ódio e sem lágrimas. Meu Pai de Santo está muito ausente, sempre está se esquivando, pois eu preciso de equilibrismo na minha vida, pois já em altos e baixos, além de ser meu Pai de Santo, é meu amigo. Tomai-nos, Zé Pilintra, sobre a vossa proteção. Desvie de nós os espíritos atrasados, obsessores, enviados por nossos inimigos. Iluminai nosso espírito, alma, inteligência e coração, abrasando-nos nas chamas do vosso amor por Pai Oxalá. É uma oração. Na verdade, está falando que o Pai de Santo dele está ausente e que é amigo dele, né? Não, a oração até é bonita, né? Então, moço, você precisa só... Às vezes acontece mesmo de um dirigente espiritual tá passando por dificuldade, por problema, nada que não se resolva. E a sua posição também é um pouco complicada, né? Porque, de certa forma, você se diz amigo do dirigente espiritual, né? O que a gente precisa tomar cuidado é que as pessoas às vezes não percebem
situação semelhante à sua, onde o médium, né, ele se acha, começa a se achar muito amigo do dirigente espiritual, do pai de santo, da mãe de santo, e aí já começa a criar aquela coisa da amizade, achando que são amiguinhos, né, vamos dizer assim, e em cima disso quer algum benefício. E aí a hora que não consegue, ou a hora que a situação não é do jeito que ele imagina, aí ele já começa a achar que o dirigente espiritual está ficando distante dele. Então assim, médium é médium, pai de santo é pai de santo. Existe uma hierarquia a ser seguida, e o médium tem que ter o discernimento de não misturar as coisas, nem dentro do terreiro, nem fora. Se você virou amigo de um dirigente espiritual, depois você descobriu que ele foi, passou a frequentar a casa dele, virou filho, ele é, primeiro de tudo, um dirigente espiritual. Depois ele é seu amigo, né? Em situações muito atípicas. Então você tem que tratar ele como um dirigente espiritual e com o devido respeito, e não misturar as coisas. Os médiuns têm essa mania, né, por causa do... Na verdade é o ser humano, né? O ser humano, ele tem essa mania de criar essa afetividade e querer depois, em cima dessa afetividade, buscar alguma coisa em troca. E a hora que não recebe isso, ele já começa a achar que tem uma distância, que não era a mesma coisa, que deveria ser, e o dirigente realmente ele vai criar uma barreira, porque ele tem que tratar os filhos iguais. Todos os filhos perante a espiritualidade são iguais. Uns precisam de um pouco mais de atenção, outro menos, mas ele não pode tendenciar ou favorecer algum filho em relação a isso. Porque quando o dirigente espiritual começa a ter um grau de amizade com o filho, fica difícil também ele, do lado dele, separar as coisas e realizar a cobrança do jeito que deveria realizar, em cima das questões que estão acontecendo dentro do terreiro. Então a situação é complicada mesmo. Mas, como você mesmo disse, seu Zé Pilintra está aí para ajudar você nas causas impossíveis e difíceis da sua vida aí. Então, rogue para que seu Zé Pilintra aí coloque juízo na sua cabeça aí, para que você consiga enxergar aí realmente a diferença entre dirigente espiritual e amigo do jogo de futebol, e consiga levar isso, espiritualidade, para frente. Tá certo, filho? Nosso Senhor do Bonfim ilumine e abençoe a sua caminhada nessa noite. Vamos lá, Rodrigo Bueno. Boa noite. E saravá, seu Zé. Tô economizando a língua hoje, né? Gostaria de saber sobre meu pai e mãe e minha mãe de cabeça. Para mim saber quem são, como faço, se só no jogo de búzios ou se ao tomar um passe no terreiro a entidade de trabalho diz. Agradeço desde já. É o Rodrigo. Não lhe chama? Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. A sua pergunta, ela tem um tom um pouco mais profundo, vamos dizer assim, né? O que a gente costuma dizer? Primeiro, você tem que se vincular a uma casa de santo, vai estudar, vai virar um bandista, vai botar os guias em terra, que aí no momento certo o dirigente espiritual lá no trabalho vai falar para você, né? Pode ser lido no jogo de búzio? Pode ser lido no jogo de búzio, sem problema nenhum, desde que seja um local de confiança, né? Aí que assim, o jogo de búzio, ele tem uma particularidade, né? Quem traz as informações é o Exu. E se não tiver aberto, né, você pode correr o risco aí, por exemplo, de, se não for o momento de você saber quem é seu pai, sua mãe, o búzio também não vai falar, né? Não vai abrir, não vai ler. E aí você também não vai saber. O que eu gostaria de falar para você, na realidade, e para outros ouvintes que têm a mesma dúvida, né? É o seguinte:
vocês que são umbandistas ou são do candomblé, que escutam a gente, espiritualista, existe um panteão de orixás, né? Tem africanos e tem os orixás de Umbanda. Na Umbanda que se segue aqui nessa casa se reverencia 14 orixás. Tem casa que trata com 7 e tem casa de candomblé que trata com mais de um monte lá. A minha pergunta para você é o seguinte: para que você quer saber o orixá que está tomando conta da sua coroa? É só isso que eu queria saber. Porque vou imaginar aqui, vou botar uma situação bem hipotética. Aqui na casa a gente cultua 14. Aí o médium vem, né? Tá despreparado ainda, não estudou direito, tá toda aquela coisa lá da novidade, chega aqui e tal, pum. Aí alguém fala pra ele, você é filho de Oxóssi. Sabe o que vai acontecer, querido ouvinte? Ele vai esquecer os outros 13 e vai ficar só falando de Oxóssi. Que ele é filho de Oxóssi, ele vai querer saber as particularidades de Oxóssi, ele vai querer saber porque Oxóssi é isso, Oxóssi é aquilo. Os outros ele não vai nem querer saber. Então, para você poder saber os orixás da sua coroa, você já precisa estar equilibrado espiritualmente, você já precisa estar com seus guias firmados, você já precisa saber, pelo menos, boa parte das características de cada orixá, do que cada orixá utiliza, de quais são os paramentos, quais são as vestimentas, quais são as velas, né, quais são os pontos de força. Quando você souber isso de todos os orixá, aí você vai estar preparado e você já vai ter discernimento para saber que se você é filho de Oxóssi, ele tem as ligações com os outros orixás e na realidade, na sua coroa, em determinados momentos, vai estar referenciado a todos os orixás lá, né? Então, o mais importante que eu acho que vocês têm que, a pergunta que vocês têm que se fazer é: para que vocês querem saber isso? Qual é a finalidade? Né? O que isso vai mudar na sua vida? Tá bom? Para vocês. A pergunta é exatamente isso. Muita gente tem curiosidade de saber quem são os orixá que tem na coroa, essas coisas todas. Mas minha pergunta é, o que você vai fazer com isso depois dessa informação? É tanta ansiedade para saber quem são os orixá da minha coroa, mas eu pergunto, o que se faz depois disso? O que vocês vão fazer depois disso? É interessante que depois que vocês sabem, acabou a curiosidade, tá tudo certo, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse não sei o quê, e não se faz mais nada. Entendeu? É aquilo que o seu Zé falou. Você vai estudar sobre o guia, tu vai fazer uma oferenda sobre o orixá, tu vai estudar sobre o orixá, tu vai se aprofundar no conhecimento sobre esses orixás, e não deixando de lado os outros orixás que não estariam, como diria oficialmente, em sua coroa, né? Então é assim, a minha grande pergunta é, o que vai ser feito depois? Muita curiosidade antes de saber, mas depois que se sabe, muitos não se faz nada. Anderson da Costa Bloise. Boa noite. Boa noite. Trabalho na Umbanda há 4 anos, meus guias começaram a vir ano passado. Estou passando por um momento delicado no lado financeiro e amoroso. O que tem me segurado um pouco é a nossa Umbanda. Que bom. Como não consigo consultar com guia em nenhuma das sessões, gostaria de saber se esse estágio que estou passando é mais uma provação ou outra coisa e se podem me ajudar. Grato. Deu para entender? Eu entendi. Não, Humberto, é assim. Anderson. Humberto Arnaldo. Anderson, meu filho, é assim, olha. Primeira coisa, eu vou falar para você. Você falou que é um guia que está em desenvolvimento, um médico que está em desenvolvimento, começou a botar os guias em terra, tal. Então provavelmente está num terreiro. Não é possível que esse terreiro que você está frequentando, você esteja com problema e você não consegue ir lá passar no atendimento. Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer, não pode falar palavrão, a primeira coisa que você pode fazer é tira seu bumbum na cadeira, levanta lá, vai lá falar com o dirigente espiritual, falando assim, olha, eu estou passando por um problema, quero conversar com o guia e não estou conseguindo me concentrar para poder botar os guias em terra. Porque quando você está passando
por questões sentimentais, financeiras. Porque assim, o financeiro também tem várias situações, né? Tem cara que gasta mais do que ele ganha, aí o guia não vai dar jeito também, né? Tem jeito. Mas vamos partir do princípio que a sua situação não seja essa. Então, o meu conselho para você é assim. Você tem que conversar com o dirigente espiritual, falar que você não está preparado para botar os guias em terra, porque você está com alguns problemas, quer passar com o guia. Não, porque eu imagino que o seu terreiro é normal como qualquer outro. Então você tem um dia para o desenvolvimento e um dia para consulta. Tem alguns terreiros que eles acabam fazendo junto. Mas se você não abrir a boca para falar com o dirigente, também não adianta. Ah, mas seu Zé, ele está incorporado lá com o guia. O caboclo não vê lá que eu estou passando por umas dificuldades, eu estou sofrendo, minha vida está indo para trás. Moço, o caboclo não vai fazer nada, não. Tem que pedir. Tem que partir de você. A caridade você faz para quem pede. Então, se a pessoa está sofrendo, não está abrindo a boca lá dizendo que precisa de ajuda, não vai receber. Vai receber. Mesmo o guia vendo, mesmo a espiritualidade olhando. Por quê? Porque você tem que ter a vontade de querer ser ajudado. Você tem que ter o arrependimento de querer mudar. Nos livros está escrito lá, os caras ficam lá, não sei quantos anos lá, sofrendo lá, no embaixo lá. Uns gostam de chamar de umbral, outros gostam de chamar, sei lá, -5, -6, -7. Aí o cara só sai de lá quando ele ficar realmente arrependido de coração. Quando ele clamar, quando ele abrir a boca dele lá e falar, olha, eu tô arrependido e quero sair daqui, quero melhorar. Vocês é a mesma coisa. Vocês não abrir a boca aí para falar que vocês estão arrependidos, estão sofrendo, quer melhorar e quer sair dessa vida, não vai ter jeito. Só que a hora que você abre a boca, dizendo que você quer melhorar, sair dessa vida, você vai ter que mudar umas atitudes na sua vida. E aí aquela pergunta, está preparado para mudar? Porque assim, o guia vai falar, muda isso, muda aquilo, você tem o nariz empinado, vai lá e seja mais humilde e vai fazer suas coisas, aí vai doer, aí vai falar que seu Zé Pilinda não tem papo na língua porque fica só falando coisa ruim, aí é o terreiro que não presta. Então assim, esteja preparado, né, para ouvir aquilo que tem que ouvir, absorver e mudar. Aí as coisas melhoram na sua vida. Agora sim, se você falar com o dirigente espiritual e ele falar que não dá para te atender, que não tem lugar, que não sei o quê, aí muda de terreiro. Procura outro. Vamos lá. A Juliette Claveri, de Petrópolis. A pergunta dela, primeiro ela dá uma explicação bem grandona aqui, depois a pergunta. Então vou dar uma resumida. Ela fala boa noite, axé. Ela está em desenvolvimento há 1 ano, é consciente, trabalha com as entidades. Nenhuma delas riscou o ponto ou se identificou, a não ser um preto velho ou preta velha, porque só riscou o ponto. Ela conversou com o seu tranca-ruas em uma outra gira, e ele pediu para ela ter paciência e observar. Ela costuma conversar mentalmente com as entidades dos orixás, pois o momento de ansiedade, medo de errar, de interferir, e ela não quer. Enfim, a pergunta dela é... Ela acordou um dia com o nome de um preto velho na cabeça. E aí ela perguntou, sigo essa intuição? Quando o chefe da casa interrogar, dou esse nome ou espero mais para observar? Obrigada. Deu para entender, gente? Deu. Porque é tão comprida. Como ela chama? É Juliette de Petrópolis. Então, Juliette, é assim, o seu problema, né, que é comum de a maioria das pessoas, você falou logo no começo da sua história. Que não é, do meu ponto de vista, não é um problema, vocês acham que é um problema, né? É quando você fala assim, sou consciente. Eu vou falar uma coisa pra você não fique triste, tá? Mas 99% dos médiuns são conscientes, tá? Até aqueles que falam que não são. Que tem terreiro aí que fala que não é consciente só para as pessoas da assistência achar que as pessoas que tá lá não tá escutando. Tá tudo escutando. Então é assim,
primeira coisa, você tem que se largar, filho. Vai lá na gira, deixa as coisas acontecer. A pessoa que é consciente, quando tá girando lá para botar os guias em terra, ela tem que perceber que as coisas que acontecem lá no momento, elas são transferidas para você como uma vontade, né? Você não vai lá, por exemplo, quando chamar o caboclo, sua mão vai mexer sozinha, o dedo vai começar a estalar, vai falar, oh meu Deus, o que está acontecendo com a minha... Não vai acontecer nada disso. Você vai ter vontade, você vai sentir vontade. Então, você vai sentir uma forte vontade de dar um brado, de estralar o dedo, de ajoelhar. Então, essas vontades, depois com o tempo, elas vão ficando cada vez mais alinhadas com a sua parte espiritual, que vai virar uma coisa natural. E aí, o que acontece? Muitas vezes com os médicos são conscientes. E eles param lá, o guia fica mandando essas vontades, você fica lá pensando, e agora o que eu faço? Eu ponho a mão para cá, eu ponho a mão para lá. E isso acaba cortando essa ligação espiritual, que ela é tênue com o guia de trabalho. Então, se larga lá. Tem vontade de ajoelhar, ajoelha, tem vontade de gritar, grita. Mas seu Zé, onde que é a linha de eu estar fazendo as coisas certas, eu estar mistificando, Filha, a linha, quem vai colocar essa determinação são os guias que estão ali cuidando da gira. É o dirigente espiritual. Então, assim, os excessos são ajustados nesse momento. Nesse momento. Tá? Por que você teve o sonho com o nome do Preto Velho e provavelmente vai sonhar com o ponto que ele risca e tal? Porque você está muito preso ainda à sua consciência. E aí o Preto Velho usou desse subterfúgio de colocar no sonho aí para você poder ficar mais segura na hora que você incorporar o Preto Velho, porque você já sabe o nome. Então, se você já sabe o nome, quando você for incorporar, você já não vai ficar na sua cabeça perguntando. Que é o Preto Velho vem e fala assim, fala aí, Pai Joaquim. Aí você fica, mas será que é Pai Joaquim? Será? Não sei. E se for Pai Mané? Não. Mas esse nome aí, todo mundo tem. Será que não é Pai Joaquim da Mata, Cruzar? Então, assim, aí o guia já vai embora. Fez 3 perguntas, o guia já vai embora. Então, assim, uma coisa é você ajoelhar no Pega do Congá e conversar mentalmente com seus guias, pedir, no momento de você dormir, você pedir lá para suas entidades te ajudar, abrir seus caminhos. Isso é uma coisa. No momento que você está girando, você não tem que conversar com o guia. Você tem que escutar o que o guia está falando e seguir. Então, assim, alguns guias acabam utilizando, né, desse subterfúgio. E aí, filha, assim, depois que você aprender, você não vai esquecer mais, né? Você vai chegar e falar, desse jeito. Então aí vai vir, primeiro, o guia que tem mais afinidade, geralmente o primeiro guia que incorpora é o mentor, ou é o guia de trabalho, aquele que vai estar mais próximo de você, para ajudar você no seu dia a dia. E aí, depois dele, que aí você dominar, né, vamos dizer assim, a técnica, porque o desenvolvimento é justamente para vocês aprenderem e dominar essa técnica, aí você vai estar mais tranquila para incorporar os outros, né? Até a hora que chegar ao ponto que o dirigente espiritual chamar uma linha que você nunca trabalhou e vai incorporar. Por quê? Porque você já virou um cavalo de trabalho que vai estar trabalhando com qualquer linha que o dirigente espiritual chamar. Tá certo? É isso. Se vocês quiserem complementar, por favor. É aquela questão que a gente sempre fala, né? Vocês são muito ansiosos, né? Vocês têm muita pressa, né? Fica perguntando toda hora. De saber quem é o guia, por que o guia, por que não sei o guia, e não, mas o guia não sei o quê. Filho, é assim, tem médium que tem cada um com o seu tipo de mediunidade. Uns é mais rápido, o guia já dá o nome logo de saída, outro não, outro demora um pouquinho mais, ele
O guia observa mais o filho, prepara o filho para algumas situações, algumas informações. Então, filhos, vocês não têm que ter esse desespero, essa pressa toda para saber o nome do guia, porque você começa com a sua ansiedade, você começa a bloquear a situação. Entendeu? É a sua própria ansiedade que começa a bloquear a sua situação. O guia se afastou. Cadê o guia? Estou escutando o senhor. Onde o senhor tá? Tu fica tão ansioso com isso que acaba interferindo no restante. Entendeu? Então, assim, filho, não tem que ter pressa. O guia vai se apresentar. Tem casa, que cada casa com seu costume, né? Depende do mentor, que o pai de santo dá esse auxílio de informar o nome do guia, né? Mas o que eu, como um guia espiritual, acho correto é o guia mesmo se apresentar. Mas demora um pouquinho, vai demorar não sei o quê. Mas foi muito rápido. Não tem problema a questão da pressa. Com o tempo o guia começa a te passar as informações, não só o nome, ele começa a passar muito mais do que isso. Mas você tem que começar o quê? A se preparar para isso. Primeira coisa é o quê? Cortar a ansiedade. E quando você recebe uma intuição, como você recebeu a intuição do nome dele, acreditar. Não adianta você ter ansiedade e não acreditar. Você é tão ansioso, mas quando ele te dá a informação, tu fica, mas será? Aí sai da ansiedade e vai pra dúvida, né? Tem jeito. Então é assim. Vocês têm que começar também a confiar. Tem que confiar que muitas vezes o guia te passa muita intuição do que fazer no momento difícil, um trabalho a ser feito, uma oferenda a ser feita. O guia vai te passando, filho. Mas para isso você tem que ter o quê? Primeiro, serenar essa ansiedade e começar a acreditar. Quero dizer uma coisa. Essa ansiedade sua acaba perdendo o foco do fundamento do desenvolvimento. Aproveite o desenvolvimento para você se ligar a esses guias. Aproveite o desenvolvimento para você receber essa energia desses guias. Porque essa sociedade vai se desligar daquilo que é o desenvolvimento. Para você aprender, para você estudar, para você entender. Então, assim, esquece. Para de se preocupar como é, como deixa de ser, como vai ser, qual é o nome. E vai no foco, filho. Receba seus orixás, seus guias e permita receber essa energia. Como disse essa moça, leu o seu texto ali, uma parte da cartilha tu tá fazendo certinho. A outra parte, que é a mais difícil aí de quebrar essa sua ansiedade aí, que tá sendo o seu problema. Não se apegue ao nome, não. Que muitas vezes o guia só vai dar um nome anos lá na frente, lá. Até mesmo o ponto, eles, às vezes, nas primeiras incorporações, eles só dão um risquinho. O médico fica naquela ansiedade de ver um ponto todo cheio de rabisco e o guia vem e só dá uma arriscada. Então, minha filha, se entregue, confia. Como disse seu Zé, como disse todos os seus Zé que passaram por aqui, confia. Se ele deu o nome de um... Vou citar um exemplo aqui. O guia vem dar o nome de um caboclo de Oxalá, o médium queria um caboclo de Ogum, vai falar, esse não é o nome que eu queria. E começa a interferir. Isso não é legal. Saber qual que é o orixá de coroa. Porque aí que o senhor falou, ele está com o orixá lá de coroa, que é o Oxalá, por exemplo. Aí o caboclo vem e fala que é de outra. Pronto, é o cara de parafuso. Pois é. Entendeu? Entendeu, moço? Essas coisas tem que vir com calma, tem que estar preparado. O médium tem que estudar. Tem que estudar. Ele estudando, ele vai dar subsídio para a entidade, para essas coisas dele, de uma forma mais consistente. Né? De uma forma adequada. Porque não adianta, sim, falar um monte de coisa e o cara não ter ideia do que a entidade está falando. Tu tá no caminhar do desenvolvimento. Então, é o conselho que o seu Exu deu lá, de prestar atenção. É o momento de prestar atenção e absorver o desenvolvimento. Isso aí. É que olha do lado.
olha do lado e vê que o outro incorporou mais rápido. Mas é isso mesmo, cada um tem uma espiritualidade, tem uma mediunidade, aliás. Então não adianta olhar para o lado, mas, pô, aquele lá chegou depois de mim, já está lá na frente. Cada um tem a sua espiritualidade. Não é medido por isso, né, Não é medido por isso. Não é igual a escola, não é medido por isso. Não é. É medido pelo de cada um. E outra coisa, filho, tem coisa que você ainda não está preparado para saber, não está pronto para receber. Tem intuição que eu passo pro meu filho hoje, que há 10 anos atrás ele não saberia o que fazer com isso. Verdade. Então, tudo tem seu momento. É um caminhar. Aí. Vamos para a próxima. Fabrício Laszlo. Boa noite. Boa noite. Há algum tempo frequento a Umbanda, venho estudando desde então, já senti algumas vibrações em um dos trabalhos da casa, em qual frequento. Que bom. Os guias geralmente me dizem que eu irei trabalhar com textos dentro de um tempo em breve. Um tempo em breve é bom, né? É bom. Isso quer dizer que não serei médium de incorporação? Qual seria o desenvolvimento para isso? Muito obrigada, luz e paz para todos. Como é que chama? Fabrício. Não necessariamente, né? O médium pode ser de incorporação e nos momentos, né, não vagos, né? Nos momentos oportunos, ele pode sentar lá e receber a intuição do guia, né, e escrever. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Geralmente quem psicografa, né, é que você está com a visão kardecista do ser humano. Geralmente quem psicografa, ele fica num local isolado, senta. Então, por exemplo, você vai ter um cantinho da sua casa lá, você vai se ligar lá com a espiritualidade, vai sentar, pegar o caderno e vai escrever. E a psicografia, ela não necessariamente está ligada com a incorporação. Às vezes vem na cabeça e o médium vai escrevendo, né? A mediunidade de incorporação para dar consulta no terreiro, ela segue um mecanismo parecido, mas as duas podem conviver juntos sem problema nenhum. Continue estudando, né? Se a casa que você frequenta é uma casa onde você confia, que os trabalhos são trabalhos realizados, né, dentro do bom senso, a caridade é realizada, se dedique, aprenda, e aí que está reservado para você na espiritualidade está ligado com o que a gente sempre fala em relação à questão de estudo, e isso com o tempo vai se abrir para você. Aquilo que o senhor Zé falou, né? Mas uma coisa não está separada da outra. Você pode tanto ser um médio de psicografar, como pode ser um médio de incorporação. A diferença é aquilo, né? Tu não vai psicografar quando tá tocando a tabaco no seu ouvido, né? Então, assim, você vai precisar de um outro momento, entendeu? Mas isso não quer dizer que você é um médium diferente, que não precisa de incorporação, não precisa fazer os seus preceitos, que precisa também, entendeu? Sim. Tem que fazer tudo que o médium normal faz. A única diferença é aquilo que o José falou, você vai precisar de um espaço, um lugar, um momento diferente para você se ligar e ter essa concentração. Vamos lá. Marcelino Costa, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber como posso saber se sou médium de incorporação ou não. Os senhores, pelo meu nome, saberiam? Tem alguns sintomas que podem ser identificados como a mediunidade aflorando? Obrigada. Marcelina, nós já falamos, se estiver escutando aí, já falamos umas 5 perguntas sobre isso, mas não tem problema, o tema é recorrente. O melhor jeito de saber se é médium, de qualquer que seja, é frequentar uma casa de caridade, um terreiro de Umbanda, vai lá trabalhar. E eu acho que assim, a pergunta para vocês não é necessariamente que vocês deveriam fazer é se é médium ou se não é médium. A pergunta é, eu sou umbandista ou não? Essa é a pergunta, né? Tem gente que não nasceu com a missão de médium, entrou no terreiro de Umbanda, gostou, se afinizou, começou a frequentar, começou a estudar, opa, virou médium. Tem gente que é médium
Saiu do terreiro, não quis, foi seguir a vida, virou outra coisa. Então é assim, você tem a sua missão, que ela é traçada, mas tem o livre-arbítrio e tem uma série de fatores no seu decorrer espiritual e material que pode modificar isso. Então eu acho que a pergunta, antes de você se preocupar se você é médium ou não, é se você é um bandista. Aí você fala para mim, não, seu Zé, eu sou um bandista. Então tá, a segunda pergunta é assim, você frequenta o terreiro assiduamente como um bandista? Você vai lá toda sexta-feira? Você participa dos eventos? Você colabora com a casa? Né? Porque ir lá tomar um passe, virar as costas e ir embora, isso aí não é ser um bandista. Né? Quando a pessoa te interpela na rua, no emprego, lá perguntando sua religião, você fala que você é um bandista? Ou você vai, eu sou um espírita? Não começa por aí. Depois você vai se preocupar se você é médium ou não. A pessoa tem mania de... Todo mundo quer dar consulta. A verdade é essa. Pensa, bota o pé no terreiro, ele quer dar consulta. Isso quando o cara já não bota o pé no terreiro, já quer ser pai de santo. Então assim, primeira coisa, vocês têm que decidir o que vocês são. Mas depois você vê se é médium ou não. É isso. Tem outra situação também, né, seu Zé? O senhor falou. Dentro do terreiro todo mundo tem o seu peso igual. Se o cara vai dar consulta, se a pessoa vai ser dos que vai receber o povo, se vai entregar água. Tem várias atividades dentro do terreiro que não seja de incorporar. É isso aí. Não deixa de ser. Não deixa de ser um bandista. É um bandista. É um bandista. O cara tá ajudando a casa, tá colaborando do jeito que ele pode. Se ele não vai incorporar, ele vai varrer o chão, e se ele vai fazer o que tiver que fazer, e não vai deixar de ter a proteção dos orixás da casa e dos guias dos irmãos. Se todo mundo incorpora, quem que vai abrir a porta para as pessoas entrar e sair? Quem vai lá chamar as pessoas na assistência? Quem vai dar uma assistência lá fora? Quem vai fazer o cafezinho? Quem vai limpar o banheiro? Por isso que ele vai ser menos abençoado do que os outros. Não. Aliás, é o contrário. Porque a pessoa que recebe lá com carinho, aquela pessoa que está precisando passar na consulta, aquele médico que fica lá, recebe a pessoa com carinho, tem paciência, porque essa pessoa, ela tá com problema, ela tá debilitada, ela tá chegando no terreiro já com um monte de problema. O que menos ela quer é botar o pé lá e ser tratada com desrespeito. Então a casa, o terreiro, ele é espelho daquilo que os frequentadores, os médiuns fazem. Então precisa ter uma pessoa lá fora que trate bem as pessoas, que entenda, porque assim, a pessoa que está com problema já começa a contar o problema dela lá na portaria quando ela pega a ficha. Ela pega a ficha, então a pessoa que está recebendo tem que ter um discernimento, tem que estar preparada espiritualmente também. Só que ela não vai estar incorporada, ela vai estar lá atendendo a pessoa. Não, você vai botar o caboclo para ficar abrindo a porta. E é aquilo mesmo que se falou, né? Que todos já falaram. A questão não é ser médio de incorporação, a questão é ser um bandista. Entendeu? E tem um monte de coisa que pode se fazer antes de, sem se incorporar. É aquilo que o seu Zé falou, as pessoas que recebem, elas refletem o terreiro. Então se você é bem recebido, uma pessoa bem preparada, porque muitas vezes a pessoa começa a tirar dúvida com esse médium. Então aí já está a importância desse médium também ter conhecimento da religião. Ter estudo. Lógico. E muitas vezes o médium que diz não ser médium de incorporação, né? Que ele fala, não sou médium de incorporação, não sinto nada, não sei o quê. Ele está bloqueado. Aí ele começa a passar por outras funções dentro da casa, até ele chegar dentro do congá mais preparado, começar a desbloquear ele. Não são todos os casos, mas tem filho que é assim. Ele chega, não sou médio de incorporação, não consigo sentir nada. Ele está bloqueado, ele precisa de mais tempo, ele precisa conviver mais com aquilo. Entendeu? Mas é assim, são situações diferentes. E a preocupação não é ser médio de incorporação, a preocupação é ser um bandista. É ser útil à casa, é ser útil ao terreiro. Entendeu? Então essa preocupação de ser, mas eu não sou médio de incorporação, ou se não, como o seu Zé já falou, aqueles que acham que são diferenciados, acham que são melhores, não são nada, tudo faz de mesmo saco.
Eu acho que lidar com as pessoas dentro do terreiro e até fora é mais difícil. E aí você vê sua mediunidade trabalhando, você começa a sentir isso, né? Sim. Você demonstra isso no dia a dia, na verdade. Você não vai estar incorporado só porque você está incorporado, é que a mediunidade está ali. Sim. Né? A estrutura fora do terreiro, assim, fora do congá, vamos dizer assim, ela é tão importante quanto. Por quê? A assistência, quando chega numa casa e ela é atendida com displicência pela pessoa que está lá fora, ela vai embora, ela não fala que aquele médium atendeu ela mal. Ela vai falar, aquela casa atendeu ela mal. Então não adianta a casa ter todo aquele preparo, isso eu falo para os dirigentes também. Então, dirigente, não adianta você ter todo aquele preparo espiritual, você colocar lá os médiuns melhores para dar consulta e tal, e você deixar o elo fraco da corrente lá fora. Porque eles vão sair falando que foram mal atendidos na sua casa, por melhor trabalho que seja feito espiritualmente dentro do congá. Então, o dirigente espiritual, ele tem que estar atento a todos os setores da casa dele. Então, se ele tem uma pessoa lá para anotar o nome e distribuir a ficha, ele tem que estar atento, porque a pessoa da consulência, quando ela chega, ela fala com esse médium. Quando ela vai embora, se ela ficou com alguma dúvida da consulta, ela vai falar com esse médium, ela vai perguntar. Se esse médium tiver dúvida, ele tem por obrigação pedir para a pessoa esperar e voltar lá para passar no guia novamente, que a pessoa não pode sair do terreiro com dúvida. E se você põe lá pessoas despreparadas, por mais boa vontade que a pessoa tenha, você vai estar pecando nesse sentido. Então, o terreiro, ele é muito mais amplo do que só o congá. Só aquele pedaço lá da espiritualidade. E aí as pessoas tendem a não se preocupar com o que está em volta do terreiro. Com a entrada, com os banheiros, com lá o negocinho de água, com aquele médium que você deixou tomando conta de uma firmeza. Porque a assistência é assim. Ele entrou no terreiro, viu alguém de branco, ele vai perguntar alguma coisa para aquele cara. Ele já começa a consultar lá. Mas é assim, gente. Assim, às vezes a pessoa vai tirar dúvida de alguma coisa. Então, essa pessoa tem que estar preparada. E aí, uma das coisas legais que acontece no terreiro é que muitas vezes o dirigente, ele não passa essa consciência religiosa pros filhos de santo dele. Aí quando isso desperta dentro dele e ele quer exercitar, ele vai lá e pega aquele médium que ele tem confiança, que atende bem, que é espiritualizado, que estuda, e põe lá fora para fazer esse trabalho. Pronto. Aí o médium já achou que foi rebaixado. Foi rebaixado porque ele parou de dar consulta, ele perdeu o status dele, aí ele fica lá 2, 3 trabalhos fora lá, começa a dar problema e sai da casa. Ele acha que é castigo, né? Ele acha que é castigo, porque alguma gira ele chegou atrasado, teve um dia que ele faltou. Gente... E vai calhar mesmo, né, pai? Com o dia que ele faltou... Não vai. Gente, vamos lá. Dirigente espiritual e médiuns. Qualquer função na casa é uma função... Isso, a Lu está falando. É um teste onde você vai exercitar a sua espiritualidade. Se o dirigente espiritual acha que naquele momento você tem que ficar lá tomando conta da porta do banheiro, faça da melhor maneira possível. Se ele achou que você tem que ficar tomando conta da porta de entrada, faça da melhor maneira possível. Exercite ali a sua espiritualidade. Né? Não só na incorporação, não só na consulta. Né? As pessoas têm aquela coisa de glamour, né? Parece que a consulta espiritual é um glamour. Tem alguém em terra, veio lá, seu 7 flechas, falou aquelas palavras bonitas. Mas e você? E você, médium? Você lá fora, você não pode falar essas palavras bonitas? Você não pode estar espiritualizado, você não pode estar irradiado e ajudar lá fora aquela pessoa, ter o discernimento de orientar ela de como ela deve seguir as orientações que o guia passou? Não é para você ficar também dando consulta lá fora, não é isso. É você ter discernimento, né, de exercer a sua função. O bom dirigente espiritual, ele faz um rodízio na casa dele.
Ele faz rodízio. As funções, elas têm que ser de meses em meses, alternada. Aquele da porta vai para a secretaria, da secretaria o cara vai para o descarrego, do descarrego o cara vai para o atendimento, aí do atendimento ele volta de novo na portaria. O que fazer? O médium, ele tem que ter consciência que ele faz parte de um todo. Não existe a categoria no terreiro médium da porta, médium do descarrego e médium do atendimento. Não tem. Não tem. Tá? Se algum dirigente exercita isso não é sem a maneira adequada. Depois você vai ter problema quando você precisar botar alguém lá na porta e não tiver ninguém. Você quer ver uma coisa que chama atenção? É você tirar o médium da consulta e falar para ele cambonar. Isso para ele é o fim. Oh, mas eu tava dando consulta, me pôs para cambonar. Ele se sente rebaixado, né? É tão gostoso cambonar o guia. Servir o guia lá. Servir. Você tá ali para servir um guia. Você acha pouco? Abraçado. E outra, aprende com esse guia também. Observa o que o guia faz também. Entendeu? Aprende com um guia de um outro irmão. Você vai ver o outro guia trabalhando. Você vai começar a entender certas coisas que até então você está tão trabalhando na consulta que você não observou. Observa. Começa a olhar o que o guia está fazendo. Entendeu, filhos? Então não adianta ficar só, eu quero dar consulta, eu quero dar consulta, eu quero dar consulta. Tem que aproveitar. Não o nome, a palavra é mesmo essa, aproveitar tudo que um terreiro pode te dar. Tudo que você pode aprender com esse terreiro. Entendeu? E não é só consulta, não é só cambonar. Você pode aprender lidando com pessoas. Falando com pessoas. Então, tudo é importante dentro de uma casa. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, hein? Boa, parece que não é mais boa. Vamos dar um respiro. Bom, perguntas você pode mandar para o site do radiotoxdearuanda.com.br e pelo site do templo. www.luzdourada.org.br, ok? Vamos lá. Roseli, São Paulo. Boa noite a todos. Adoro o seu Zé. Obrigado. Um espírito, entre aspas aqui, um guia, pode pedir alguma coisa para o zelador da casa? Exemplo, ser assentado? Obrigado. Vamos lá, filha. Pode existir algumas situações, por exemplo, onde o guia peça para o zelador de santo lá, geralmente Exu pede algum assentamento para fazer parte lá da tronqueira. Não é comum, né? Não é comum. Aí vai caber o quê? Aí vai caber ao discernimento e à decisão do dirigente espiritual da casa e entender qual é a necessidade de ter aquele assentamento ali, daquele guia naquela casa, né? Porque a casa, na realidade, vamos pensar assim, transferir para vocês a questão de estrutura, né? O terreiro, ele é similar, né, tomando conta das devidas proporções, a uma empresa, né? Então, a empresa, ela vai ter, boa parte dela, características do dono da empresa, né? Quem que é o dono do terreiro? É o dirigente espiritual. Então ele vai ter lá os assentamentos dele, dos orixás dele, dos guias dele, tal. Pode acontecer o fato de algum médium mais antigo, o guia pedir isso, pode, aí o dirigente vai sentar, vai conversar com o guia e vai entender a necessidade de fazer esse assentamento aí. Mas o fato de você fazer o guia solicitar um assentamento e ficar lá, ele vai criar um vínculo maior com essa casa, né? Então isso tem que partir realmente do guia espiritual para a casa, não da casa, né? Não do zelador para os filhos, né? O zelador chegar e falar assim, vamos botar os Exu em terra aí vocês vão fazer aqui os assentamentos, nós vamos pular na tronqueira, todo mundo assenta o Exu lá. Não funciona assim. Agora, ao contrário, pode existir uma situação sim, mas
Gente, assim, isso tudo precisa ter muito cuidado, isso tudo precisa ter muito discernimento, isso não acontece com médium que está em desenvolvimento, que acabou de botar o pé no terreiro, entendeu? Isso aí não é dessa maneira, existe todo um preparo, existe todo um... Né? Vou falar por aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um médium aqui que deve estar trabalhando na casa há uns 10 anos, mais ou menos. Tem de tudo. Tem médium que está há 1 ano, tem médium que está há 10 anos, 12 anos, sei lá. Eles não têm assentamento aqui na casa. Nunca nenhum guia pediu. O que está se assentado nessa casa são o que se refere aos dirigentes espirituais dessa casa aqui. Um dia veio lá o guia lá e firmou uma velhinha na porta da trunqueira lá. Bem, isso é uma coisa, né? Agora assentar orixá, assentar guia, assentar Exu lá na trunqueira, não tem não, tá? Cada um cuida do que é seu. E se houver essas necessidades, é do guia-chefe para com o médium, não do médium comum, do guia do médium comum para com o guia-chefe. Entendeu? O guia do médium pode até pedir, mas assim, aí tem que ter aquele entendimento para ver qual que é o objetivo disso. Mas é tão raro isso, que isso daí se acontece parte de cima, de quem está no comando. Não, e outro, né? Isso daí é, assim, depois de muito tempo, né? Isso não é assim. Se acontecer. Foi o moço que perguntou? Foi Roseli. Então, moça, isso é uma particularidade que vai partir de terreiro para terreiro. A Umbanda é uma religião que muitos mistérios estão sendo abertos agora. Tu vai encontrar ainda terreiro na tua caminhada que tu não pode nem saber o que tem dentro de uma trunqueira. Ou mesmo os fundamentos do altar. Então, como disse o seu Zé aí, assentar uma entidade que não seja dos pais do dirigente do terreiro dentro daquele terreiro é algo um pouco complicado. Partindo do princípio que tem gente que abandona o terreiro, não dá nem tchau. Já pensou? Vai deixar tudo assentado lá. Com conhecimento que os dirigentes têm, que não vai pegar tudo, varrer e jogar no saco de lixo, que não pode. Às vezes a inimizade surge com o ser humano, não é com as entidades da pessoa. E é injusto o Pai de Santo pegar aquilo tudo e jogar fora. Ao mesmo tempo que é injusto deixar aquilo abandonado sem ser alimentado. E também a tradução disso é o seguinte: você está dividindo as coisas com ele. Ou seja, a partir do momento que você botou o assentamento do seu guia lá, a bucha que vem para você também. A bucha começa a dividir. Não é só aquela questão também do... Não é só alegria. Mas eu tenho meu guia assentado ali. Opa! Tá vendo? Eu sou bom, tenho o guia assentado ali. Isso é bom também para se lascar junto com o Pai de Santo. Entendeu? E é aquilo que o Baiano falou. Na hora que a coisa... que todo mundo é ser humano, todo mundo tem seus problemas, tem suas diferenças, seus milímetros. Na hora que o chicote está lá e você um belo dia falar, não quero mais, aí como que faz? Mas eu vou tirar meu assentamento lá. Mas peraí. E aquilo que foi acertado com o guia-chefe e com o seu guia? Aí já não vale mais nada. Então, por isso que é uma situação muito difícil e incomum de acontecer. Se tu trabalha no terreiro, tu já deve ter passado por isso. Chega um consulente à sua frente e fala, a vida dele está andando para trás. O guia lhe pergunta e a pessoa diz que deixou a quartinha em tal lugar. Que o pai de santo deve ter jogado alguma coisa dentro da minha quartinha. Não tenho coragem de ir lá buscar. Tu teve coragem de pedir para entrar, não tem coragem de pegar suas coisas? Não, assim, no momento de dividir a alegria é aquela coisa. Não dividir Bom, gente, assim, ó. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um programa. Não fique triste, suas perguntas estão sendo todas consideradas aqui. Se não foi respondida nesse programa, aguarde. Nos próximos programas ela será respondida. A lista aqui está crescendo. Acho que nós vamos ter que fazer daqui a pouco programas diários. Mas assim, eu agradeço realmente
a quantidade de perguntas. E aí vocês fiquem tranquilos que nós iremos nos adequar para poder atender todos os questionamentos de vocês aí. Então, eu agradeço a todos. Que o Nosso Senhor do Bonfim ilumine e abençoe a todos vocês. Meu axé para essa semana. E peçam pro seu Zé Pilintra aí, que o seu Zé Pilintra vai ajudar vocês. Falando de seu Zé Pilintra, vai corrigir na sua vida aí e vai lhe ajudar para que você possa aí seguir em frente na sua caminhada aí. Axé a todos, obrigado. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro, você trabalha.